e também atuo como vice-presidente da Abrarec. Eu quero começar dizendo que é um prazer imenso, é a segunda vez que a gente faz reunião, tendo a Telefônica como nossa anfitriã, e agora, hoje, especialmente hoje, juntamente com a Civit, né? As duas empresas nos recebendo aí de forma bastante carinhosa, para a gente fazer, então, a celebração da nossa reunião. Eu quero que o Dionísio, que é nosso diretor administrativo da Abrarec, ele fique de pé. Isso. Só para que quem não conhece o Dionísio, o Hélio também, que é nosso diretor, que fica em Brasília, né, para que vocês possam conhecê-los. São as pessoas que, juntamente com a Silvânia e com o senhor, e juntamente com o senhor Castanheira, vão nos ajudar a realizar essa reunião aqui hoje. Muito obrigada, pode se sentar. Eu gostaria, se vocês me permitirem, também fazer a justificativa de ausências, né? O Nairo não pôde estar aqui hoje, a Sueli Remberg, a Luciana Bertacchini, a Marinês Fornazário, o Valdemir, o Fábio Magalhães, a Andréa Fortes, o Guilherme Calado e a Maria Helena da Icatu. A Maria Helena, aconteceu um episódio bastante inusitado, né? Ela ainda pensava que a reunião era amanhã e comprou passagem só para o fim da tarde. Bom, hoje é um dia muito especial. Nós estamos realizando a nossa reunião de número 150, né? Quanta coisa a gente já construiu junto, quanta história a gente já escreveu nesse livro. Mas a gente só conseguiu chegar até aqui porque a gente tem propósito, né? E aí a gente, há bastante tempo, a gente escreveu o nosso propósito, que nós queremos promover o desenvolvimento e fortalecimento do Instituto da Ouvidoria, pautados em princípios éticos, de legalidade e transparência, a fim de agregar valor para as organizações públicas e privadas e para o cidadão. Isso porque nós queremos, então, ser reconhecido como um grupo de excelência e referência em conceitos e práticas de ouvidorias adotadas no mercado nacional e internacional. Então, com base nesse propósito, a gente vem escrevendo a nossa história, e hoje nós temos a oportunidade de realizar, então, a reunião aí de número 150. Quem está vindo na reunião hoje pela primeira vez? Olha, a gente tem aí umas 10, 12 pessoas, né? Sejam bem-vindos, né? Então, para que a gente possa ter uma ideia, né, nesses 13 anos de comitê de ouvidoria, o que a gente fez, né? O que a gente construiu, né? Nós começamos a trabalhar aqui em dezembro de 2005. Tivemos, na primeira reunião, nós tivemos participando a Maria Helena da Icatu, que não pôde estar aqui hoje. Tivemos a Elaine, onde é que está a Elaine? Elaine Terceiro, que está aqui hoje, ela está lá fora, já vem, né? A Elaine Terceiro e a Luciana Galvão, que vieram na primeira reunião. Muitas outras pessoas, mas eu cito aqui o nome de companheiros de trabalho que permanecem participando de todas as reuniões e nos ajudando a escrever essa história. E a partir da segunda reunião, que aconteceu em janeiro, já de 2006, então eu e o Hélio passamos a fazer parte, a integrar a esse grupo. Nós ficamos cerca de 2 anos escrevendo, discutindo, aliando conceitos de ouvidoria, que era importante para que os ouvidores pudessem falar a mesma língua, né, ter o mesmo entendimento da instituição. Depois nós fizemos um trabalho grande em rede com algumas instituições, que esse trabalho ele foi extremamente importante para que a gente pudesse começar a tangibilizar os nossos projetos, né? Então, partindo desse trabalho em rede, a gente começou a fazer pesquisas que nos possibilitou mapear as estruturas de ouvidorias no país e compartilhar essas listas com o PROCON, com algumas outras instituições, divulgar essa lista de empresas que possuem a instituição ouvidoria. E não só fizemos um trabalho de divulgar por meio do PROCON,
BO, por meio da Abrarec, da Prodesp, Banco Central, mas nós também tivemos a oportunidade de fazer parcerias com mídias. Então, nós ficamos por cerca de uns 2 anos fazendo um trabalho intensivo nas mídias sociais, em revistas, em jornais, falando sobre ouvidoria, porque a gente tinha um propósito aqui, que era levar o conhecimento para as instituições, para as organizações do que é ouvidoria, e também para o cidadão, do que é a ouvidoria e como usar a ouvidoria, em que momento ele deve acionar uma área de ouvidoria. Dentro desse projeto, a gente teve a oportunidade, então, de escrever o Guia Ouvidorias Brasil, isso já em 2011, quando a gente teve o auxílio e o apoio de instituições. Nós fizemos 340 mil exemplares que foram distribuídos por todo o Brasil em eventos e por meio dos nossos parceiros. Em seguida, a gente, 2012, nós lançamos, então, o primeiro prêmio de reconhecimento para ouvidores, ouvidorias e instituições que trabalham, né, para fortalecer a relação empresa-cliente. Logo depois, nós tivemos a oportunidade de lançar o portal Ouvidorias Brasil, que hoje será relançado aqui com auxílio dos nossos parceiros. E tivemos também a oportunidade de escrever o Manual de Boas Práticas Ouvidorias Brasil. Então, aqui a gente tem um conjunto, né, de ações que nós conseguimos realizar para fortalecer a ouvidoria no Brasil. Essa é uma história de 13 anos, né, de muita dedicação, porque todos os ouvidores que participam das nossas reuniões, eles são ou de outra cidade, trabalham em outras organizações, então é um trabalho muito bonito, que requer muita dedicação e compromisso de todas as pessoas que participam deste comitê. E eu quero aqui, se vocês me permitem, eu quero pedir licença para fazer um agradecimento especial a pessoas que representam instituições que nos apoiam. E aí eu tomei a liberdade de fazer aqui um conjunto de fotos onde a gente consegue trazer momentos que nós tivemos em reuniões, dentro de reuniões, em bate-papos, mas de pessoas que fazem, né, a diferença e que nos ajudaram a escrever essa história até aqui. Tem muita gente, né? Tem pessoas que hoje não são, inclusive, ouvidores, mas eu fiz questão de deixar, de registrar aqui momentos que as pessoas estavam contribuindo com a gente. Tá rápido a passagem aqui? Ou não? Dá para curtir um pouquinho? Se reconhecer, se ver aqui em algum momento, né? Todas as pessoas que tiveram contribuições significativas, eu procurei colocar aqui nessas fotos. A gente entendeu que, agradecendo as pessoas, a gente estaria já também agradecendo as instituições, as organizações que nos patrocinaram, nos apoiaram e fizeram com que a gente chegasse até aqui. Para quem está aqui a primeira vez, assim, esse estar aqui hoje, sendo recebido pela Telefônica e pela Civicity, Civicity, é tão importante, Castanheira e Silvana. Se vocês não tivessem recebendo a gente não teria condição de fazer essa reunião de número 150. Nós somos um grupo de trabalho que nós não temos um orçamento. Então, literalmente, a gente faz um trabalho que, primeiro, tem que ter um propósito. Segundo, precisa agregar valor para todas as empresas que participam dessas reuniões, para que elas voltem para dentro das suas organizações e consigam fazer um trabalho de mais qualidade, né, que tem um reflexo positivo nos clientes. Então, essa é a nossa missão, fazer encontros que gerem valor para que isso seja levado para dentro das organizações. Então, o apoio de vocês em nos receber é fundamental para que a gente consiga realizar o nosso trabalho e seguir, então, a nossa caminhada. Então, todas essas pessoas que estão aqui, de uma forma ou de outra, contribuíram com os nossos projetos, com as ações que o Comitê de Ouvidoria vem realizando aí ao longo desses 13 anos, né? Tem mais pessoas por aqui, ó. Muito bom. Fantástico, né?
Muito bom, né? Agora, vamos lá na nossa pauta de trabalho. Nós temos muita coisa para fazer hoje. Nós teremos em seguida as boas-vindas daqui da casa, do nosso... Vamos parar um pouquinho para tomar um café. Depois a gente retoma com uma palestra bastante importante também. Nós vamos falar de desafios na capacitação nas áreas de vendas e atendimento. É um desafio, né, gente? Porque às vezes quando a pessoa está prontinha, ela vai para o mercado, você tem que contratar outro. Então, o próprio treinamento, ele precisa ter um plus para a pessoa, para despertar o interesse nela de permanecer na companhia e dar o seu melhor, né? Depois a gente vem aí com um painel onde nós vamos falar de plataforma de mediação online, qual que é o alcance, né, desse trabalho, agilidade e efetividade da solução. Nós teremos aí a Cláudia Facchini, então, moderando esse painel. Depois a gente para fazer um breve almoço, e aí a gente volta com a reinauguração do nosso portal Ouvidorias Brasil. Então, realmente um momento bastante importante, né, de grande conquista, a gente poder trazer esse portal numa versão muito mais moderna, né, e adequada. Às 15 horas, o Hélio vai contribuir com a gente, falar um pouco de proteção de dados e seus impactos sobre organizações e pessoas. E 15h30, a gente tem, então, a palestra. A gente mudou um pouquinho a pauta. A gente teria, às 15h30, um painel sobre o assunto que o Hélio está trazendo, que é a Lei de Proteção de Dados. Mas a gente entendeu que seria melhor colocar esse painel para agosto. Então, nós entraremos aqui com uma palestra que a nossa palestrante é Elizabeth Almeida, que vem especificamente lá da Coca-Cola para contribuir com a gente. E 16h20, se vocês entenderem que já é hora de caminhando para o encerramento, a gente fala sobre como, dá um status de como que está o processo, a edição do Prêmio Ouvidorias Brasil, edição 2018, e aí então a gente vai para o fechamento. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de convidar o nosso anfitrião, o dono da casa, para dar as boas-vindas, né, e compartilhar com a gente um institucional. E, mais uma vez, é Luiz Alexandre Castanheira, ou é senhor? É muito novo, né? Castanha, desculpa. Castanha, desculpa. Então, eu queria aqui, em nome de todas as pessoas que estão aqui, né, do nosso diretor administrativo, o Dionísio, o nosso diretor de Brasília, que é o Hélio, e todas as pessoas que participam do comitê, eu quero, nesse momento, reforçar os nossos agradecimentos por vocês estarem nos recebendo hoje e por vocês serem, não só hoje, né, mas há bastante tempo, começou isso lá atrás com a participação da Ivete Sgai. Então, há bastante tempo, vocês são apoiadores, né, e têm uma cadeira dentro desse comitê e contribuem com as discussões. Então, se a gente chegou até aqui, foi muito porque vocês nos ajudaram. Então, nosso muito obrigado. Fica à vontade. Obrigado você, obrigado a Abrahec, também a Silvana da Civicity, que junto com o Pedro, me convidaram para fazer esse evento com vocês. Eu achei interessante a proposta do evento. A gente sabe como é difícil juntar grupos de discussão e chegar numa reunião de número 150 não é para qualquer grupo, né? Então, primeiro, parabenizar vocês aí pelo trabalho. A área que a gente vai falar aqui hoje, às vezes não é tão natural para a área de ouvidoria, porque a gente vai falar de educação digital. Eu cuido da área que chama também a Silvana da Civicity, que junto com o Pedro me convidaram para fazer esse evento com vocês. Eu achei interessante a proposta do evento. A gente sabe como é difícil juntar grupos de discussão e chegar numa reunião de número 150 não é para qualquer grupo, né? Então, primeiro, parabenizar vocês aí pelo trabalho. A área que a gente vai falar aqui hoje, às vezes não é tão natural para a área de ouvidoria, porque a gente vai falar de educação digital. Eu cuido da área que chama Telefônica Educação Digital, que é uma empresa do Grupo Telefônica, tá? Que acontece com essa área, ela
eu entendo que é um pouco a causa raiz, né? Se um atendimento não aconteceu a contento, esse negócio vai subindo numa cadeia até gerar um problema, né? De atendimento. Então, a gente trabalha muito na área de capacitação. Então, provavelmente, alguém da parte de ouvidorias que está aqui já passou por capacitação? Levanta a mão só para a gente ver. Olha, muita gente, porque tem um caminho até natural, né? Que fala, eu fui capacitação, supervisor de qualidade, atendimento, e acaba indo lá, né? Então, a gente entende que capacitação pode ser uma raiz de alguma coisa que não foi bem resolvida e tal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa área aqui, só trocar as apresentações, e aí a gente já começa a falar sobre eles. Muito bem. Alguém já tinha ouvido falar da Telefônica Educação Digital? Não, né? Levantou a mão, tem uma lá, aqui, 2, 3, olha que bom. Muito bem. Enquanto eu acho aqui a apresentação, que está aqui do lado, se você não conheceu a pessoa do seu lado, como esse aqui é um evento de relacionamento, já se apresente para a pessoa do lado, 30 segundos. Todo mundo? Tá, vamos. Pode ser, sem problema. Ana, eu cuido da CivCity aqui no Brasil, que é uma plataforma de democracia contínua e de participação, que vocês à tarde vão conhecer aí com o portal Ouvidorias Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom dia, gente. Eu sou o Guilherme, eu sou da Telefônica Educação Digital. Trabalho junto com o Luiz na parte de desenvolvimento comercial e de negócios. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Lúcia Farias, Algar e Abraec. Hélio Ferreira, Abraec. Dionísio, Abraec. Márcio Ramalhão, Tecban. Viviane, Ouvidoria Tecban. Tecban. Sou Beatriz, da Ouvidoria Santander. Eu sou Cristiana Bairat, da Mediação Online. Eu sou a Aline, eu sou da Target Diálogos. Sou Isabel do Walmart, responsável pelo atendimento. Sou a Thaís do Walmart também. Eu sou Lumena, sou ouvidora do município de São Paulo, sou da BO. Flávio Lopes Soares, professor e coordenador acadêmico do curso de capacitação em relacionamento com clientes da Fundação Getúlio Vargas. José Garuzzi, da seguradora Líder de Privados. Meu nome é Laura, eu sou jornalista e vim colaborar aí com o projeto. Bom dia, Kendi Sakamoto, da TV Relacionamento. Bom dia, Silvana Raxa, Bradesco Seguros. Bom dia, Priscila, Mercado Livre. Diego, Ouvidoria Mercado Livre. Keila, Ouvidoria Mercado Livre. Bom dia, sou a Evelyn, do atendimento da Whirlpool. Bom dia, sou a Mariana, do atendimento da Whirlpool. Bom dia, Marília, atendimento Whirlpool. Bom dia, Alexandra, do Grupo Nova Intermédica. Eu sou a Kátia Miranda, da Ouvidoria da Seguradora de Imagem. Ricardo Almado, gerente do mercado. Eu sou a Ana, advogada do mercado. Oi, Angela Crespo, sou jornalista. Bom dia, Saskia, do Banco Pan. Donizete, consultor, colaborador da Abraec. Pode ser por aí, assim, gente? Pode ser eu. André Laís, gestora da ouvidoria do cartão Tenda e Grupo Tenda. Meu nome é Jocélia Santos, sou do atendimento do McDonald's. Sou Juliana, também do McDonald's. Marisângela, do Banco Pan também. Luciana, Ouvidoria Papo Marinho. eu sou a Joyce, da ouvidoria da Virgínia Sul, seguradora. Tamires, Virgínia Sul. Marlida, Rio Verde, Engenharia. Karina, ouvidoria Bradesco. Sandoval, Ouvidoria Bradesco. Luciana, Ouvidoria Bradesco.
Anne, ouvidoria Tecvan. Kepler, AEC. Legal. Olha aí quanta gente. É bom que vocês são tão organizados que até todo mundo já sabe a hora de falar. Olha, eu sou do outro grupo. Não, legal. Obrigado aí pela apresentação. Boa ideia para o pessoal já se conhecer. Então, na nossa área de negócio, o que a gente tem falado hoje é falar assim, bom, você precisa fazer capacitação, mas que mundo é esse que a gente está vivendo, não só na área de capacitação, mas em todas as áreas, né? O que está acontecendo na vida do nosso colaborador, das pessoas que a gente atende, nossos clientes. Então eu vou trazer um pouco esse contexto para a gente pensar e falar assim, bom, como é que a gente poderia ajudar em termos de capacitação nisso aqui? Tá? Vamos lá. Também estou me divertindo com o negócio, espera que eu já vou acertar aqui. Aqui. Muito bem. Então a gente tem sido convidado para falar disso, de tendência de tecnologia de aprendizagem. O pessoal da FGV aí com certeza já vai ser mais familiar com isso aqui, né? O que está acontecendo? Então a gente não gosta de falar de momento sem falar de ações sem falar do momento. O texto, não existe texto sem contexto, né? Então qual é o contexto que a gente está vivendo agora? Então tem alguns números interessantes para a gente trabalhar aqui, né? Talvez alguns de vocês já saibam disso, mas por exemplo, números ao redor do mundo. População mundial, 7,4 bilhões, né? Eu gosto de vir aqui. Chips de celulares ativos. Já tem mais chip ativo do que gente no mundo, né? Isso é uma informação importante. Então as pessoas com certeza estão conectadas. Que mais? Isso no mundo. Mas aqui no Brasil, olha como é que é esse número aqui. 114% da população. Então tem 14% chip ativo do que gente. Tá? Então, em 200 milhões e 10 milhões de habitantes. Né? Que mais? Agora eu me acertei. Outro dado interessante. Por exemplo, só 50% do mundo tem conta bancária. E 83% tem celular. Só 59,7% escova de dente. 83% tem celular. Então tem mais celular que escova de dente. Né? Por exemplo. Só 5% das pessoas viajaram de avião no mundo. Okay? E aqui só 0,007 foram para a Lua. Então esse não é um sonho que eu tenho. Até seria interessante. Mas para ter uma ideia como é que é isso. Então, ou seja, a gente está vivendo num momento bem diferente, né, em termos de contexto para todas as áreas, certo? Esse aqui é um número que a gente fala também, o tempo de adoção de novas tecnologias, né? A TV, né, ela demorou quase 30 anos para chegar a 100% da população. Aqui é 100% da população ter acesso, né? Então olha como é que eram as curvas, eram longas para acontecer isso aqui. Certo? Então demorava 20, 30 anos para acontecer alguma coisa de uma tecnologia estar 100% da população. Agora, se a gente pega aqui, por exemplo, a internet, ou telefone celular, ou câmera digital, em 5 anos já chega em 100% da população. Né? Então, provavelmente alguma tecnologia ou produto novo que surge em 5 anos pode mudar o negócio. Né? Isso está acontecendo no mercado de vocês? Não. Bancos, né? O que está acontecendo nesse mundo revolucionário dos bancos aí? Fintechs e tudo mais. Na parte imobiliária, você pega um Airbnb, não vou falar nem de táxi, não precisa falar de Uber, esse tipo de coisa, né? Então, os negócios estão mudando. Ou seja, isso é a realidade que está acontecendo aqui hoje. Né? Então, os tempos que isso está acontecendo no mundo são muito curtos agora. Outras coisas que a gente vê, né? Filme. Alguém já assistiu filme já com óculos de realidade virtual? Já assistiram? Aqui, bom, tem audiências que ainda não, mas robôs, alguém já conversa com atendimento com robô? Já deve ser normal, né? Em alguns dos casos de vocês aqui, usando inteligência artificial. E que mais? Setor automotivo, você já conhece essa montadora aqui? A Tesla? Então, está mais nos Estados Unidos, está começando no Brasil. Eles, em poucos anos de vida, eles já são a quinta maior, entre quarta e a quinta maior montadora do mundo. E não tinha nada a ver com uma Ford, com isso. Então, em pouco espaço de tempo, eles
já estão entre os 5 maiores dos Estados Unidos. Tá? Ele lançou um carro aqui para a Lua, mas não tem efeito nenhum, só lançou para o marketing mesmo. Isso aqui é o estoque vamos dizer, da Amazon lá da China. Eu sempre esqueço o nome, não sei se é o Baidu, como que é? Mas aqui, tem 400 robôs trabalhando, tem uma só pessoa controlando. Tá? Toda a gestão de estoque dele é feita por robôs. Outra coisa, já mais puxando a brasa para nossa sardinha. Capacitação. Os quarterbacks dos Estados Unidos, desses 4 times aqui, estão sendo treinados através de realidade virtual. Para fazer o tempo de reação das jogadas, né? Para não ter um impacto de estar no campo. Então, e eles estão melhorando o tempo de resposta de raciocínio da jogada. Tá? Em 20% a 30% com realidade virtual. Educação executiva, mudando muito, né? Ou seja, a gente consegue ver escolas trabalhando com inteligência artificial para formar as pessoas, robôs para tirar dúvidas na capacitação, então isso já está natural para a gente. Né? Aqui, também, realidade virtual, isso aqui é um cirurgião sendo treinado. Ok? Isso aqui também acontece lá nos Estados Unidos, isso aqui sendo agora em abril no New York Times. Cirurgião cardíaco fazendo a cirurgia dentro de uma sala de aula. Okay? Ou seja, simulando essa cirurgia. Esse aqui é interessante também. Alguém ouviu falar desse HoloLens? Então isso aqui, estava até escrevendo um artigo esses dias, muda a fronteira que a gente tinha do mundo. Né? Então a gente trabalhou sempre em 2D. Por mais que tenha computadores, a gente trabalhava aqui no computador e viu uma tela em 2D. Né? Então a gente aumentou. Hoje o seu celular tem mais potência do que o computador que levou o homem à Lua. A capacidade de processamento aumentou muito, mas sempre foi 2D. Isso aqui faz tudo virar 3D. Então, trabalhando com holografia, é um óculos que projeta uma imagem holográfica que a gente tem lá no escritório, não trouxe óculos aqui, mas um coração, para você poder fazer uma cirurgia, você abre o coração no jardim da sua casa. Você pega lá, vou colocar um de um lado do outro, como se estivesse no ambiente real. Isso não é amanhã, é hoje o que está acontecendo. Né? E aí já é uma nova fronteira de tecnologia, também para compras e também para capacitação. A gente está usando para capacitação. Então, isso aqui já acontece hoje. Muito bem. A parte já voltando para a educação mais básica, tem vários projetos com tablets nas escolas, né? Inclusive escola carente, ou seja, todo mundo tendo acesso a essa informação mais web, digital. Né? Isso aqui eu gosto de falar também. Apareceu nos Estados Unidos uma criança dirigindo um carro com 8 anos, com a irmãzinha de 4 no lado. Assim, aí a polícia, ele só foi parado porque dinheiro para pagar. Aí o policial falou, o que está acontecendo assim? Não, a minha irmã estava com fome, meus pais estavam dormindo. Eu entrei no YouTube lá para ver como é que ia dirigir o carro, já vi meu pai dirigir e vim dirigindo até aqui. Qual o problema? Tem outra história de um garoto de 6 anos que comprou um trator com o cartão do pai. Né? Então, olha também a geração que está vindo, o que está acontecendo. Qual vai ser o impacto no consumo, em na construção, nos seguros, nos bancos, em todas as empresas que a gente viu aqui. Né? Então, isso aqui está mudando. Né? Aqui eu acho demais, mas é uma notícia que eu peguei de um jornal. Está falando que o homem que vai viver 1000 anos já nasceu. Aí eu fico intrigado com isso, que eu já tinha ouvido de falar de 200 anos. Aí eu estou lendo um livro, não sei se já leram um livro que chama Homo Deus. Leiam. Aí, é para não dormir. Né? E você pega isso aí, pega o Black Mirror, você já não dorme um mês. Né? Mas o que acontece? A gente vai começar a dominar toda essa questão dos órgãos. Né? Assim, o órgão falhou, você troca, você faz uma célula nova. Esse aqui é um exemplo de um chip que vai no coração, que eles modulam o coração e colocam chips para ver se tem algum problema. Faz uma imagem em 3D, imprime em 3D, coloca, faz um... Isso aqui é para coelho hoje, tá? Mas eles vão testar em humano já. E integra no coração. Você fica monitorando o seu celular, se tem alguma área que não está funcionando bem. Não, você avisa o médico, vai para o hospital, ele já te opera e resolveu o problema.
Ou seja, isso não está acontecendo amanhã, está acontecendo agora. Né? E a Sofia, alguém conhece a Sofia? Vamos conhecer a Sofia. Se eu consigo clicar aqui, peraí. Meu mouse aqui. Thank you for coming. This is beautiful. I've wanted to meet you for a really, really long time. And being here with you in the Cayman Islands, I gotta say, is I'm feeling a little something. I'll just you can grab it later if you want. Hello, Will Smith. It's nice to meet you, Sophia. Let me tell you a joke. This is an irrational human behavior, to want to tell jokes. What is a robot's favorite kind of music? What? Heavy metal. I'm actually made mostly of silicone, plastics, and carbon fiber. Also, I prefer electronic music, but I don't mind 80s hip-hop. Well, I made some albums back in the 80s hip-hop. I've heard your songs. Not for me. They show us iRobot just to make sure we don't get any ideas. What do you think about the way robots are portrayed in movies? I like robots. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, or the humidity, or you're just so easy to talk to. You got a clear head, literally. Friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. All right. E continua fazendo o biquinho, né? Pra dizer que é só um bico. Oh, whale. I just saw a whale. Does your head fog up in this kind of weather, or no? It's cool. Então, a Sofia é a primeira robô autônoma do mundo, né, da Hanson Robotics, e ela funciona totalmente desconectada, só que ela tem um upload de milhões de informações, tem expressões humanas, mais ou menos 60 expressões, e está sendo trabalhada com inteligência artificial para responder com os humanos, e ela participa de eventos, vai participar de eventos aqui no Brasil. Ela vai, eu sigo ela no Instagram, é muito interessante. Ontem ela foi o pôr do sol com um shake na Arábia e tudo mais. E ela está fazendo, inclusive começando a fazer apresentações. Tá? Então é muito intrigante pra gente, né, ver isso aí, um robô autônomo trabalhando. Eu também gosto de falar que no Facebook, há uns 2 anos atrás, eles colocaram 2 robôs para conversarem. E só que eles tiveram que apagar os servidores, porque eles começaram a conversar de uma maneira que os humanos não entendiam já. Então já é uma linguagem que não dava para entender. Então assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então tem que trabalhar uma questão de ética e tudo mais nisso, mas é o novo mundo que a gente está vivendo, né? Revolução digital, indústria 4.0, com certeza vocês já ouviram falar desses termos aí nas suas empresas. Então esse é o momento, é só esse contexto. Faz sentido esse contexto para vocês? É o mundo que vocês estão vivendo? Alguém não está vivendo esse mundo? Não? Então me avisa que muito bem. E além disso, esse aprendiz ou trabalhador que a gente está acostumado a capacitar ou que está acostumado a comprar de vocês também, eles não assistem vídeos, no nosso caso, maiores que 4 minutos, e os designers só captam a atenção também na tela do site, por exemplo, do Mercado Livre, né? Só tem 10 segundos para captar a atenção deles. Que mais? Normalmente ele é distraído. No início da internet ficava 5 vezes online, hoje 27, né?
as pessoas destravavam seus smartphones destravam 9 vezes por hora. Com certeza aqui o pessoal já olhou o WhatsApp, está vendo o pedido, está vendo alguma coisa, né? Então e a gente é interrompido no trabalho a cada 5 minutos. Então esse é o momento que a gente está vivendo agora. E além disso, tem pouco tempo para fazer as coisas, né? Todo mundo fala que está sobrecarregado e para capacitação sobra em média 24 minutos por semana. Tá? É uma média americana, aqui no Brasil às vezes depende da empresa um pouco mais, um pouco menos, mas é isso que está acontecendo. Só que nesse mundo de tanta mudança, será que esse tempo dá para mudar, a gente fazer frente ao que a gente precisa conhecer? Então essas são as dúvidas, né? Então, impaciente, sobrecarregado e além disso, esquecido. Tem um cidadão que chama Ebbinghaus, alguém já ouviu falar desse cara? Curva de Ebbinghaus? Tem outras curvas aí e tal, mas esse aqui ele fala o seguinte, tudo que eu estou falando aqui, se eu não marcar vocês por alguma emoção, por alguma coisa, daqui a 10 minutos você vai ficar com 45%, ou daqui a 24 horas só 20%, ou pior, em uma semana só 10% do conteúdo. Porque a gente foi feito para esquecer. A gente não foi feito para lembrar. Se você começar a gravar tudo que você teve durante o seu dia, seu cérebro vai entrar em pânico. Ele não tem capacidade para tudo. Então ele pega o que foi mais interessante para ele no dia, ele está na memória RAM, vamos dizer assim, e à noite ele passa para o hard drive, para ser simples, para não falar muito de neurociência aqui. Tá? Então a gente tem que trabalhar muito com isso. Né? Como é que a gente lida com essa informação? O que a gente tem feito muito? Trabalhado não só nesse momento aqui, mas se isso aqui fosse uma turma de capacitação, vocês iam falar mais comigo, a gente ia interagir bastante. Eu ia mandar para vocês um lembrete amanhã, depois daqui mandar uma atividade daqui a 2 dias, a gente ia se reunir num fórum para falar alguma coisa, para deixar o assunto vivo. E assim isso ia baixar para o hard drive, senão isso passa. Tá? Então a gente fala aqui de pós-treinamento e tal. Então esse é o momento que a gente está vivendo em capacitação. Então além de tudo ele é esquecido. Né? Esse senhor aqui, o Randall Stephenson, que é o CEO da outra companhia, da AT&T, fala que os colaboradores dele, para a disrupção que ele quer fazer no negócio dele nos Estados Unidos, precisam de 5 horas por semana para se capacitar. Porque senão não vai. O negócio a gente não está reinventando todos os negócios aqui. O mundo não está mudando tanto. Como é que eu vou preparar as pessoas para esse momento? Preciso capacitar. Senão elas vão ficar obsoletas. Né? Então, o que a gente vê é um momento que no nível pessoal do colaborador, ele é distraído, paciente, sobrecarregado, esquecido e não para as coisas que ele tem que falar. Ele tem que piar, ele tem que resolver a chamada, ele tem que atender, ele tem que vender, economizar tempo. Então a vida das áreas e também de capacitação não é fácil hoje em dia. Né? Pouco tempo para fazer. Né? Então, o que tem para ajudar isso são algumas tecnologias, né, que a gente vai mostrar agora. Eu peguei aqui, selecionei ponto de venda e atendimento para ajudar as áreas a fazerem isso de uma maneira melhor, capacitando em processos, venda consultiva, sistemas, uso muito de educação digital, avaliação de aprendizagem ou certificação de conhecimento, né? Então, para a gente dar ferramentas para fazer isso daqui. Como que a gente faz isso? Fabricando conteúdos relevantes. A gente vai mostrar em que meios a gente faz isso, né? Cuidando isso aqui é serviço nosso, logística, cuidando de plataformas de aprendizagem, fazendo projetos de certificação e trazendo muita inovação. E a gente vai ver que a inovação é essa aqui. Bom, quem que tem a ver com aprendizagem já ouviu falar de microlearning, com certeza, aqui, ou seja, antes a gente errava muito também, fazia muito treinamento, vamos fazer um presencial de 5 dias ou um online de 2 horas, não existe mais. As fatias de conhecimento são de 4 minutos, 5 minutos. Né? Esse é o que traz o microlearning para a gente. Com certeza, todo mundo gosta, é muito mais legal aprender jogando do que aprender lendo um PDF. Então, se eles fazem isso, por que não trabalhar aqui? Trazer o chatbot para tirar dúvida. É isso que está acontecendo no mercado hoje. Realidade virtual. Para simular ambiente, a gente tem um projeto que a gente simula a manutenção de um equipamento da Sabesp, por exemplo, que é um cliente nosso,
Você entra na bomba, que bombeia água para um bairro, ele entra virtualmente na bomba para ver onde que pode ter um problema lá. Claro que é muito mais fácil, ele consegue ter muito mais prática se ele entrar virtualmente, e não tem todo o custo de parar a casa de máquinas, de entrar lá, o risco, né, de trabalho para fazer isso. Realidade aumentada. O conceito novo é assim, você não precisa mais entrar numa plataforma para fazer um treinamento. Se eu tenho esse... O que é isso? É um púlpito aqui. Eu coloco o meu celular e isso aqui está mapeado, ele pode me disparar um vídeo do que ele é, de onde ele veio, que material que ele está sendo feito, quanto que ele custa. Então o ambiente de trabalho te gera mais informação do que você ter que abrir alguma coisa e procurar alguma coisa. Então isso é o que está acontecendo com realidade aumentada. Então nem falar, se tem mais celular que escova de dente, a gente tem que usar isso, né? Então as tecnologias mobile para aí. Não só para treinamento, para compra, para comprar seguro. Então é isso que a gente tem visto. Conceito de entretenimento, de treinamento, a gente faz séries, faz Netflix de educação, ou seja, o pessoal, a gente está competindo com o WhatsApp. A gente está competindo com o Netflix. Eles gostam mais dessas outras coisas que as outras, né? Como que a gente pode trazer essa linguagem para capacitação? Bom, outras coisas, storytelling, neurociência aplicada, a ciência do esquecimento, que é aquilo que a gente falou ali de... vamos ver se vocês lembram, né? Quantos por cento fica depois de uma semana? 10% depois de uma semana. Olha, marcou. Isso aqui, quem falou 10% vai ficar. Ebbinghaus, tá vendo? É isso aí. Então, ciência do esquecimento. Inteligência artificial para trabalhar com isso, machine learning e o mixed reality, que é o HoloLens aqui, que para mim é o mais... É o que muda o jogo nessa parte de fronteira de 2D, 3D. Muito bem. Então isso aqui é um pouco a foto final, né, do que tem de tendência, né? Aqui fala um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil. Aliás, isso aqui é mais americano, né? Da Deloitte 2016, a gente está... Nos Estados Unidos eles estão falando muito design thinking, experiência de aprendizado como filosofia, e microlearning, vídeo ao vivo, tudo isso aqui como tendência. A gente acaba ficando um pouquinho para trás aqui, usando vídeos de auto-aprendizado, né? Então no Brasil, às vezes um pouquinho mais, uns 4, 5 anos para trás, mas em termos de filosofias e que sistemas, né, que estão sendo utilizados. Isso aqui é mais técnico da de capacitação, não vou entrar muito nessa parte aqui. E a gente, para ir finalizando, assim, como é que a gente começa a estudar, como é que a gente começa a ajudar o colaborador a fazer isso? A gente fala assim, olha para ele, estuda a rotina, como é que ele vai, como é que ele trabalha, qual é o intervalo dele, como é que é o perfil, e aí começa a trazer algumas ideias, né, usar o celular, usar uma trilha, mas olhando o ambiente de trabalho dele para disparar coisas via realidade virtual ou aumentada. E aqui está um caso que a gente usou o ambiente que estava sendo demonstrado para poder formar, né, que é a realidade aumentada. Tem alguém da indústria aqui? Indústria de base, química, não? Não? Então a BASF é uma indústria que tem, desde a área de tintas, aditivos e do segmento petroquímico e tudo mais. Eles fizeram uma casa que é uma casa sustentável, que é de construção aí, sabe desse momento de ciência, né, que tem. E aí, se eu pinto essa parede aqui com uma tinta que não absorve calor e eu preciso de menos ar-condicionado, se você passar pela parede, você não vai saber. Mas se você passar pela parede e colocar o celular num ponto específico da parede, a parede vai falar com você. Ela vai falar, olha, eu sou pintada dessa tinta aqui que não absorve calor. Ou o teto aqui a gente não sabe, mas se eu colocasse o celular eu ia saber que esse teto é contra incêndio. Que não foi na Boate Kiss. Mas aqui não tem problema de incêndio. Né? Então olha quanta coisa importante tem, a gente não sabe. Mas passando o celular você vai saber. Então é isso que a gente fez para eles. Né? Fez vários cards durante no tour da casa mostrando o que tem por trás daqueles trabalhos. Né? Daqueles cards. Então isso aqui é a realidade aumentada. Claro, a Vivo é nossa cliente também. A gente tem um contrato com eles, a gente capacita. Força de vendas, atendimento, são, em primeira linha, 120 mil pessoas, e pode chegar até quase 900 mil, depende da extensão das forças, mas isso o número base é 120 mil pessoas. Então tem treinamento de, por exemplo,
aqui conhecendo a loja, né, para a pessoa que está começando, em vez de ela ter que ter experiência de ir até a loja, na sala ela já consegue ver como é que é a organização da loja. A gente monta um card que monta uma loja 3D para ele. É muito mais legal que ver um PowerPoint, te garanto. Né? E fixa muito mais, aqueles 10% passa para 20%. Né? Então é isso que a gente está brigando hoje em dia. Então, por exemplo, para trabalhar de ambiente confinado, isso aqui é só uma simulação de um dos produtos nossos que também é manutenção de equipamento. Está numa feira, está gravado aqui uma feira, mas ó, ele vai caminhar por uma casa 3D, que está simulando como se estivesse, ele vai ter que subir naquela escada e chegar numa determinada bomba para fazer uma manutenção. Isso aqui é tudo 3D via realidade virtual. Então é assim que a gente capacita hoje. Então ele tem que entrar, subir exatamente na escada, ele tem que decorar o caminho, porque na hora da emergência ele tem que passar rápido lá. Né? Então é isso que está acontecendo. Ó, você tem que ir na segunda bomba e tal, e tal, e tal. Então isso aqui é um exemplo. Eu não vou ficar o vídeo inteiro, mas só para mostrar como que é. Isso aqui é tudo feito em 3D, tá? Na mão. Tem um ambiente, pode ser feito com câmera 360, mas é feito modulado em 3D. Aqui, por exemplo, um tour virtual numa loja 3D também. O que tem em cada uma delas, né? Como que é um fluxo de trabalho, o que tem por trás de cada equipamento. Isso ele está fazendo na casa dele. Ele pode fazer isso fazendo esse tour virtual num ambiente que a gente determine. Ele está fazendo isso aqui para a faculdade, para alunos à distância conhecerem os campos. Para várias delas. Né? Então, aqui também aquele card de realidade aumentada, né? Que tem essa visão aí da loja para saber como é que tem que ser organizados o visual merchandising da empresa. Então isso aqui serve para isso. É muito mais legal que você fala, olha, aqui a empresa deveria ser dessa maneira. Aqui, Mixed Reality. Só dar um exemplo aqui para vocês do Mixed. Não. Não está linkado aqui. Pera, deixa eu ver. Eu ponho no final Mixed. Que é o HoloLens. Bom, games. Games a gente não para de fazer, né? Toda hora tem, faz o zumbi versus animais. A gente coloca o zumbi com os animais, depende do público-alvo, claro. Mas a gente coloca a pergunta para ele evoluir na trilha. Né? Ou coloca outras coisas também para fazer. Então tem a mecânica de games para fazer algumas outras coisas aqui. Muito bem. Então o que a gente entende é que o mercado hoje está muito por aqui. Presencial, o blended também. E o que a gente está falando de muita novidade está aqui. Mas existe o meio do caminho que as empresas têm começado a entrar, né, com essas tecnologias para organizar isso e trazer mais, ser mais divertido a capacitação e ser mais eficaz também. Né? Então isso aqui já está fácil e disponível para ser feito. Muito bem, isso aqui é um pouco a Telefônica Educação Digital. A gente, como eu falei um pouco da área de empresas, né, que a gente entende para as empresas, mas a gente tem alguma preocupação como grupo em outras áreas com aprendizagem ao longo da vida. Né? Então aqui a gente falou formação contínua para empresas. Né? Eu tenho também formação universitária, plataformas MOOCs, né, do grupo, que é o Myriada X, né? Eu tenho que também formar a mão de obra. Não vai existir universidade para todo mundo no ensino superior no Brasil. Por mais que tenham muitas universidades, não tem vaga física para suprir essa necessidade. Então o grupo decidiu também ajudar que algumas universidades ampliem essas fronteiras e atinjam um público até, inclusive, se a pessoa quiser estudar de graça e não quiser pagar o diploma, ela pode estudar de graça. Então a gente já tem 113 universidades nesse projeto que chama Myriada X. Tá? Claro que tem o curso inteiro, não é uma graduação? Não é uma graduação, mas uma parte de um cursinho de extensão pode ter lá. Soluções também aqui para aprendizagem K-12, ou seja, até 12 anos. Então tem até ensino médio, então tem algumas soluções para isso. Então o grupo olha, e agora mais como visão de grupo, que a gente vai ter que aprender cada vez mais na nossa vida. A gente vai viver cada vez mais. A gente não vai ter mais só uma profissão e a gente tem que reaprender essas profissões em outros lugares. Né? Em algum lugar tem que dar esse conhecimento.
Então, essas plataformas vão ajudar, e são algumas plataformas de impacto social, a fazer isso daqui. Então, pela empresa a gente já viu. Aqui alguns números, né, de 2.000 projetos. Aqui no Brasil, 30 mil horas de conteúdo digital por ano. E as plataformas com 5 milhões de alunos. Na parte universitária, esse é o Miriadax. Então, 5,5 milhões de alunos estudando gratuitamente de curso superior, com cursos de 113 universidades. Acho que está aumentando alguma aqui, ó, com 793 cursos publicados. É verdade que tem curso ainda mais fora do Brasil que no Brasil, mas está aumentando. A gente está conversando com várias universidades para isso aqui. Então, o aluno pode estudar de graça aqui. Okay? Ensino superior. Vocês podem entrar lá e fazer um curso de programação em robótica, algum deles, de alguma universidade top da Europa, sem pagar zero, pagando nada. Se quiser o diploma, vai ter que pagar, mas se não quiser, paga. Tem plataforma para o professor estudar e trocar experiência de aprendizagem gratuita também. Essa aqui a gente tem 521 mil professores trocando informação. Para os adolescentes, plataformas de competências STEM, mais de 500 mil usuários trocando informação e aprendendo competências STEM. E aí a gente mostra um projeto que a gente participou, que fala sobre um cenário de... imagina que você tem um cenário onde você não tem energia elétrica e nem rede. Né? Você acha que isso aqui é uma escola? Parece uma escola? Então, não parece, né? Ou seja, tem uma lousa aqui e pessoas sentadas dizendo que isso pode ser uma escola. Então, aqui é só como um exemplo de projeto, como fazer educação num ambiente assim. Então... Muito bem, então esse é um projeto que a gente ajudou a conceber, é um projeto do Profuturo, que é do Grupo Telefônica, participado do Grupo Telefônica e a Fundação Telefônica, a gente é um fornecedor desse projeto, mas é só para mostrar como é possível fazer algumas coisas bem disruptivas com educação digital, né? E pensar na educação, isso aqui é lifelong learning na prática, né? O que eu faço pelo mundo, por áreas de risco social, quando trata de crianças e adolescentes nessa área. Como é que eu trabalho com competências STEM para jovens? Como é que eu trato o ensino superior? O que eu faço pela educação corporativa? Né? Então esse é o que a gente tem feito aqui não vou explicar detalhes, mas tem feito na Telefônica Educação Digital, nesses 14 anos de experiência, com 300 clientes aqui no mundo, uns 30 aqui no Brasil. Né? Então, esse é o recado que eu queria dar. Não queria avançar muito mais que isso aqui.
tentei fazer essa conexão entre uma ouvidoria e capacitação. De repente vocês vêm na reunião de ouvidoria e falam o seguinte: não, mas peraí, esse cara está falando de educação digital, eu acho que tem um link. Então eu vejo algumas cabeças assim, então parece que tem. Muita gente veio de capacitação, então parece que sim. Mas esse é um recado que a gente queria dar aqui. E prazer em receber vocês aqui da Abrarec. Estou disponível aqui para trocar ideias, provocações, ideias malucas de capacitação. A gente está aqui disponível. Aqui então as plataformas, as áreas, a gente tem um certificado de espanhol que a gente comercializa e alguns projetos que a gente faz aqui de impacto social. Alguns clientes que vocês já falaram já são clientes aqui nossos, aqui no Brasil. E alguns clientes internacionais, só para você ter ideia do que a gente está falando aqui de clientes internacionais. Tudo bem? Perguntas? Por favor, tem que ter no mínimo 3, senão a apresentação... 15? Não, então eu vou contar mais uma piada e tal. Levanta a mão, pode falar. Deixa eu pegar um microfone aqui. Olha, estava até ensaiado. Perguntas. Você é do Mercado Livre, né? Bom dia. Na verdade, é mais a título de curiosidade. O vídeo é de 2015 e nos próximos 5 anos terminaria em 2020 e alcançaria mais 5 milhões. A gente já está em 5 milhões no projeto então, de alunos. E a meta tá para chegar em 10 milhões de alunos. Tá? Então, a gente começou fazendo... O Profuturo começou fazendo na África. Tá? Então, tem vários lugares. Então, Luena, que é 1.200 quilômetros de Angola, que é um lugar de risco social, tem uma zona de guerra social, de guerra civil, por 30 anos. Começou lá, foi em outros lugares da África, e está começando agora em Manaus, no Brasil. Mas tem a América Latina também, tem outros países da América Latina. Então o projeto está crescendo bastante, já está em 5 milhões, os últimos números apontam isso aí. Outra curiosidade, por que Telefônica Educação Digital e não criar uma outra marca? Porque Telefônica, na realidade, a gente entende mais com relação de conexão, telefonia e tudo mais. Por que não criar uma outra marca para seguir com esse projeto? Olha, depende do país que você vai, a marca é mais conhecida ou menos conhecida. Né? Por exemplo, se você fala de Telefônica na Europa, te abre super as portas. Eventualmente, Movistar, né, na América Latina, né, e aqui Vivo, então tem essa questão. Mas foi uma decisão, inicialmente, da presidência, falando, não, é Grupo Telefônica, a gente quer fazer educação digital, um pilar estratégico do grupo, vamos assim. Então isso, às vezes, é mais difícil, porque o pessoal não liga, né, o pessoal vai no nosso stand querendo trocar o chip do celular, às vezes. Né? Mas depois que a gente explicar que é educação, tudo bem. Mas se eu chamasse, sei lá, de X, eu tinha que explicar que é uma empresa do Grupo Telefônica e tal. Então, eu acho que tem mais benefícios do que outra coisa. Quando você junta a marca e explica, você vai acabar juntando também. Acaba ajudando. Legal, obrigado pela pergunta. Não? Dá para ouvir daqui? Eu ouço. Você falou de 10% aumenta para 20%. Realmente, existe algum estudo estatístico mostrando os diferentes tipos de abordagem de conhecimento que a gente tem de treinamento? Quanto que cada um é efetivo, melhora, enfim? Tem sim. O que a gente sabe? Se você não fizer nada, vai ficar só nos 10, ou até menos. A pessoa esquece. Então, o que as medições são... Claro que você tem, até o próprio Webhouse tem estudos deles que você faz uma repetição de 10 minutos ou 5 minutos a cada hora de treinamento que você tem, isso você vai aumentando para 30% ou 40%. Agora, ele não define uma única via. Posso fazer vídeo, game, WhatsApp Learning, tem um monte de coisa que você pode fazer. O que você tem que, quando a gente recomenda pelo público, né? O que eles gostam de fazer? Dá para fazer vídeo, dá para fazer game, perguntas e respostas, desafios. Então, isso varia muito, mas o que tem que ter é uma interação pós. Quando tem interação pós, os 2 segredos são dividir a capacitação, senão fica muito longa, as pessoas não aprendem, então você vai fatiando, e ter muita ação pós. Isso geralmente aponta. Tem projetos que aumentam 30%, 40%, tem projetos que aumentam 12%, agora depende um pouco do projeto, mas tem medição para isso sim. Ferramentas
se é presencial, se é virtual, só tipo comparativo, até com uma população de controle, mas para realmente a gente sabe que quando é virtual ou quando é uma plataforma de game, melhora ou piora. Tem vários estudos, por exemplo, tem um da Federal de Santa Catarina, posso até buscar para ver, mas eles falavam de efetividade de fazer a distância e o presencial. Então, a distância era mais eficaz que o presencial, porque a capacidade de concentração e a disciplina que a pessoa tinha que ter, normalmente ela ia melhor nas provas do que o presencial, o cara que fica no meio do fundão sem fazer nada. Mas depende também, né? Foi um curso que eles fizeram lá. E um público controle deles, né? Agora, se você me pergunta, eu falo assim, de repente você vai trabalhar mais habilidade, à distância, existem ferramentas, mas não são todas, né? Mas você vai trabalhar processo, simulador de sistema, vai para o digital, porque senão você não consegue ter escala. E depois você começar a comparar o custo no crescimento, é absurdo, porque você pode fazer um simulador aqui e distribuir no país inteiro. Né? Ou senão você tem que alocar uma sala, ter um coffee break, fazer essa interação, ter microfone, projetor, coisa que não precisa no virtual. Então, acho que no caso a caso, não posso falar assim, o digital é melhor para todos os mundos? Não. Mas se você tiver escala de expressão geográfica, como as empresas que a gente está vendo aqui, a equação tende a ser bastante positiva para o digital. Não para tudo, mas tende a ser. Mas, tem mais duas ali. Daqui. Luiz, eu vou partir de um binômio para chegar onde eu quero que você me dê uma luz aí. Partindo do binômio conhecimento e educação. E aí vem a questão, conhecimento é meio, educação é fim. Como você está falando de educação digital, qual é o foco realmente? É conhecimento, transmissão de conhecimento, ou estamos falando de educação como fim, como base para o ser humano? Eu vou fazer, já que você trouxe dois, eu vou trazer um terceiro. A gente está falando de aprendizagem. Eu preciso que as pessoas aprendam. Por um lado, eu quero dar oportunidades, como educação de jovens, eles não têm, em algum lugar a gente entende que não tem essa oportunidade, competências STEM, que é ciência, tecnologia e matemática, promover isso. Então eu posso fazer uma parte, a aprendizagem vai acontecer quando eles se interessarem em trocar esse conhecimento, né? Então, aí o foco é até um pouco mais de educação. Na parte de empresas, a gente pode falar um pouco mais da linha de conhecimento. Eu quero promover o conhecimento na parte de Myriada X, que é a universidade. Então as universidades postam conteúdo e vai aumentando o conhecimento da sociedade. Sim. Mas o que está por trás de tudo isso? Quando a gente começa a ver o que está acontecendo no mundo, provavelmente vocês estão aqui, estão em empresas grandes, os filhos de vocês vão estudar em escolas interessantes e vão ter acesso a muitas coisas muito interessantes dessas tecnologias que a gente está falando. Mas, provavelmente, no nosso país e em outros países, a brecha digital vai ser cada vez maior. As pessoas que às vezes estão nas escolas públicas não vão ter esse acesso. Então a preocupação é, o que a gente faz? Deixa o pessoal que conhece mais saber cada vez mais ou trabalha com todo mundo? Então, algumas dessas soluções são para reduzir a brecha digital. Né? Então, e fazendo isso à distância, que como já tem mais celular do que escova de dente, você pode dar acesso para muita gente. Então, fazendo presencial, você não tem acesso. Essa reunião aqui está limitada pelas nossas paredes. Se tivesse alguém, por exemplo, que quisesse participar da gente, tinha que participar via alguma questão digital. Né? Então, como preocupação maior é diminuir a brecha digital, né? Que é do nosso presidente, né? Internacional. Então, não sei se eu te respondi, eu gerei um pouco mais de confusão, mas acho que é um pouco por aí também. Não, eu acho que é isso mesmo que eu queria ouvir, porque eu fiquei na dúvida se o foco seria realmente um complemento à educação, e você respondeu isso agora, dizendo que seria isso, né? Na verdade, você diminuir esse ato através de uma forma digital para que as pessoas possam complementar a educação. Isso, exatamente. Perfeito. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui? Não, tem ele ia fazer aqui, depois da Silvana. Vocês sabem. Primeiro, parabéns. Né? Eu já comecei a te seguir nas mídias, recentemente nos conectamos, né? Isso. Recentemente.
na verdade, a dúvida é a relação da aplicação do aprendizado no Brasil com os dados que você tem no Brasil, fora o teu projeto e aproveitando a tua expertise, né? Tá. Lá na Fundação a gente sabe que os MBAs, os tradicionais MBAs, estão em queda e existe uma curva de redução de pessoas que procuram MBA para você aumentar as procuras de um projeto acadêmico que lida com uma capacitação de 120 horas que traz esse binômio. E uma grande dificuldade que nós temos, para você ter uma ideia, nós estamos há 1 ano capacitando professores para fazer sala invertida. Usar Plickers, usar Kahoot, usar todos os métodos que possam oferecer uma experiência de aprendizagem dentro desta linha. Exatamente, a gente usa todas essas curvas que são aplicadas. Só que tem uma outra questão, eu estava falando com a Garuzzi agora, estou fazendo essa provocação. Se nós olharmos o brasileiro, em média, o INEP, que é aquele que traz os indicadores de capacitação, vamos usar esse termo de uma forma mais didática, ele traz muito pouca gente voltando aos bancos escolares, fazendo pós-graduações, fazendo graduações, ou dentro dessa lógica se capacitando de uma forma mais aprofundada, né? E as empresas, ao meu ver, e aí pode ser uma visão limitada, elas reduzem os seus budgets para treinamento e capacitação. Quando, mesmo na disruptura da tecnologia, nós precisamos, a gente sabe que tem que ter a disruptura, mas a disruptura tem um limite de capacitação. Então, dentro desse preâmbulo, vem 2 perguntas aqui, na tua experiência. Como é que olha o teu olhar para o Brasil, como é que você vê as empresas numa redução de treinamento, onde eu precisaria renovar conhecimentos para geração de novas ideias? Como é que você vê esse movimento no Brasil? E se você tem alguma ideia de qual é a causa raiz disto, né? E uma segunda pergunta é como é que vê as novas gerações? Novas gerações que elas têm uma forma de aprendizado mais aplicada, mas a gente sabe que as novas gerações estão fugindo. Os neném estão aumentando cada vez mais no Brasil. Já está para quase, se não já passou 15 milhões de neném, não sei se todo mundo sabe. Porque neném é aquele que não estuda, não trabalha, jovem, adolescente, que vai até uma idade adulta maior, e que aí eu tenho um prejuízo a uma geração produtiva importante em resultado de um país imediato, né? Então são essas 2 questões. Tá, não, muito boas perguntas. Quanto às empresas, o que tenho visto, o que aconteceu você tem um set menor, que é 10% do mercado, que está muito preocupado com isso que a gente está falando, principalmente consultorias, empresas de ponta de tecnologia que continuam fazendo cursos e fazendo muita capacitação sob medida, sobre principalmente o negócio, mas com uma mudança aí. As empresas de ponta, provavelmente, sei lá, tem uma empresa aqui de ponta de logístico, de banco, começa a entender que para formar as primeiras a cultura e como é ser esse banco, nem sempre ela precisa ir fora para ter isso. Ela pega os principais profissionais, né, deles, começam a pegar aquele conhecimento, externalizar e trazer um pouco dessa cultura, desse jeito de atender e traz algum aspecto de inovação que está vindo para o mercado, né? Então, tem muita produção de conteúdo interno. Agora, tem esse problema. Eu vou trazer coisa interna, não estou trazendo inovação. Aí aparecem os novos CDO, que é Chief Digital Officer, que vão para o Vale do Silício, vão para aí, faz hackathon, startup e tudo mais, para tentar criar uma ideia nova para o mercado. Então, eu acho que tem um movimento que tem sim empresas preocupadas, 20%, tem sim capacitação interna, usando os talentos internos para fazer isso, e tem esse movimento de digital. Agora, tem uma classe de empresas que no Brasil, devido à crise também, não tem fundo para bancar isso e fala o seguinte: a responsabilidade de capacitação é sua também. O que você traz também na sua bagagem aqui para a empresa? Então as empresas estão delegando um pouco isso para os profissionais, né? Algumas delas, sei lá, alguns bancos têm até já um grande cursos presenciais ou à distância lá, e o pessoal vai lá, estuda e se certifica. Se tiver uma vaga, eu vou pegar quem tem melhor certificado. Então está deixando um pouco a responsabilidade para o próprio colaborador, em termos de empresa, né? Isso é o que a gente vê. Em termos das pessoas que estão chegando, de fato, vejo que tem pouca procura a procura por cursos de grande de duração, está diminuindo. A gente teve com algumas universidades agora, por esse projeto do Miriadax, eles estão tirando pós-graduação, até graduações, infelizmente, na área de matemática, de escolas muito tradicionais, estão saindo, porque não tem interesse.
Mas o que é? A resposta dessa geração que está chegando, ou até que está desempregada, não está trabalhando, ela fala assim, eu preciso de alguma coisa rápida, não consigo estudar 2 anos para saber alguma coisa. Me dá um curso de programação de 80 horas que eu vou tentar arrumar alguma coisa para fazer, ainda que seja básica. Então, o conceito do nanogrado, né, você pegar uma carreira inteira, e aqui está de seguros, eu quero aprender a vender seguros dessas 2 ou 3 áreas. Eu quero ser bom nisso, está crescendo muito. Eu quero fazer uma certificação bem pequena sobre alguma coisa que eu já possa complementar minha renda ou mudar a profissão. Né? Muito obrigado. Então, isso está acontecendo. E essas gerações são complicadas mesmo, né? Ou seja, até pelas gerações anteriores que tiveram que trabalhar muito e colocar a comida em casa, pagar os estudos dos filhos, o Cortella fala isso, né? Que é uma geração do caixa eletrônico. Ela acha que o pai trabalha, não é que trabalha, ele vai tirar dinheiro do caixa eletrônico. Quando ele crescer, ele vai no caixa. Então, é difícil, está acontecendo isso mesmo, na Espanha, né? Ni trabalha, ni estudia, e nem aqui no Brasil. E com um complicômetro, a gente não sabe qual é o trabalho que vai ter exatamente no futuro. Que além disso, as carreiras que estão... Eu estava conversando agora, só para finalizar, com o pessoal do governo de Singapura, porque a gente está estudando o modelo deles. Eles falaram o seguinte, a gente faz muita capacitação da educação básica, mas a gente quer mudar, porque eu quero dar menos carga horária, mas trabalhar com eles quando eles tiverem 15, 16 anos. Porque não adianta formar agora, quando ele tem ensino médio ou anterior, porque as capacidades que ele vai precisar ali na frente daqui a 5 anos eu não sei quais são. Eu sei que ele vai precisar de criatividade, solução de problema, solução de projeto, trabalho em grupo, mas o quê? Qual é a linguagem de programação? Posso ensinar lógica, mas qual linguagem ninguém sabe, porque está cada hora reinventando isso, né? Então, acho que vai ter um gap aí grande nisso aqui, especialmente de profissões. Eu vejo que vai ser desafiador, mas como foi desafiador também em guerras, em outras coisas, crises que a gente teve aqui. Então, continua sendo um desafio. Aproveitar. Bem, é bem curta a pergunta. Alexandre, qual é o desafio de transformar conteúdo que hoje é offline num conteúdo online, pensando que assim a ferramenta muda muito, até forma e conteúdo, né? Mas como é que é o dia a dia de fazer esse trabalho? A gente sofre muito, chorar em conjunto, mas no seguinte sentido, a educação digital, como era conhecido, a gente comecei a trabalhar com isso há 12 anos atrás. Você falava assim, e-learning, aí o pessoal falou assim, quem é e-learning? Ele achava que o e-learning é e-learning, ou seja, a gente ouvia, era muito complicado. E o Brasil, especialmente, começou muito mal nisso. Começou com cursos de prateleira, sabe? Então eu falo assim, eu vou pegar Excel básico, vou fazer não sei o quê, colocar todo mundo lá, não vou dar assistência nenhuma, o pessoal estuda. E aí, o que acontecia? O pessoal está acostumado, quem fez cursinho, o aluno, o professor é sempre próximo, falava muito com você e tinha um negócio lá que só te cobravam da data de vencimento do curso. Então, ele foi no início execrar a educação digital. Agora, nessa segunda onda e terceira, estava falando assim, não, tá legal. Como é que eu deixo a experiência tão interessante ou mais interessante que a presencial? Então, o desafio é, primeiro, entender a vida desse cidadão que vai aprender. Que tempo ele tem, onde ele está, como que ele vai acessar. Qual o local de trabalho dele. Então, para definir infraestrutura, o modelo, vai ser vídeo, não vai ser vídeo. Depois, linguagem. Como é que ele está acostumado a aprender, qual é a linguagem que ele utiliza. Não adianta eu falo de um jeito com engenheiro de telecomunicação, de um jeito com um médico de tratamento de câncer, que o ICESP é cliente nosso, ou de um jeito com um instalador técnico. Cada um tem uma linguagem, então o desafio da linguagem é muito importante, né? E depois, coisas que ele vai aplicar no dia a dia. Não adianta eu dar um negócio para ele, fazer um negócio que just in case ele vai precisar. Então não tem educação just in case. Você dá um monte de coisa e se ele precisar... Vou dar um exemplo aqui. A gente fez de uma companhia aérea, não vou falar o nome, mas de uma companhia aérea,
que ela tinha uma capacitação que passava 8 horas falando um negócio sobre o macaco guia. Já ouviram falar isso? Você tem um cão guia e você tinha um macaco guia. E se alguém aparecesse com um macaco na toa para fazer um embarque, você tem que saber lidar com isso. Tá? E a gente foi falando, mas meu, macaco guia 8 horas nesse negócio, ele não pode ficar aqui 2 semanas. Então, vamos fazer uma pesquisa. A gente descobriu que o último macaco guia vivo no Brasil já tinha morrido faz 20 anos. Então, é aprendizagem just in case. Ou seja, se um dia você precisar, você já estudou. Mas a pessoa fala assim, não preciso disso, me dá o just in time. O que eu preciso fazer na hora? Então, qual é o just in time que ele precisa? Então, é outro desafio. Que o pessoal fala assim, não, mas isso aqui também é importante. Mas é importante quando? Qual a incidência? Né? Então, olhar então, o que precisa, o que é exatamente o que é relevante para o negócio dele. E aí, se ele usar, ele vai lembrar. Então, ele fala assim, nossa, tem coisas que eu usei no dia. Então, eu vou continuar estudando a forma, esse jeito de fazer me ajuda. Tem mais uma aqui? Ah, você está controlando aí. Pelo menos tem alguém controlando. Luiz, quando você estava falando e agora a Silvana fez a pergunta, eu lembrei de um fato. A gente acaba trabalhando tanto com o consumidor que a gente acaba trabalhando o dia inteiro. Então, você vai numa lanchonete, você acompanha o atendimento. Você vai no aeroporto, você acompanha o atendimento. Todo lugar que você está olhando o atendimento. E eu, recentemente, fui ali na Avenida Paulista. A gente tem várias fast food, etc. Tem uma bem famosa, a Juliana vai puxar minha orelha, mas eu entrei, estava com pressa, falei, eu vou porque lá tem 1, 2, 3, 4 e vamos em frente. E tinha um senhor na minha frente, ele não era de São Paulo, numa cidade pequena do interior, porque eu vi a conversa, ele estava logo na minha frente, ele conversando com a esposa. E ele ficou completamente perdido. Você imagina a Avenida Paulista, nesse fast food, em pleno meio-dia, enfim, aquele tumulto. O pessoal é muito bem educado, muito bem treinado, mas aquele senhor ficou perdido. Primeiro que ele não sabia o que era 1, 2, 3, 4, o que tinha no lanche, o que não tinha, só que o processo é rápido. Vamos, próximo. Depois, ele pegou a bandeja, ele tinha que ir ao lado. Então, não, vem aqui do lado. Ele foi do lado. E assim, totalmente perdido, você via dificuldade nele. E aí, ele acabou indo para um local, ele queria o ketchup. Onde é? Parou em frente ao ketchup e ali, como que faz para sair o ketchup? Quer dizer, ele ficou totalmente perdido, ele não conseguia se atender ali. E aí eu conversei com ele, eu peguei e falei assim, olha, o senhor nunca veio aqui? Ele, não, eu moro... Ele falou o nome da cidade, uma cidade pequena, não tem essa rede. Ele falou, eu tive a mesma dificuldade de manhã, porque ao lado tem uma cafeteria também muito famosa. E ele falou, olha, colocaram meu nome no copo. Então, assim, ele não entendia nada. Então, aí eu pensei comigo, olha, nós temos tanto treinamento, as pessoas são tão bem treinadas, você vê nessa cafeteria mesmo, as pessoas são muito atenciosas, sorriem, falam. Mas ele falou, olha, falou para mim, o café, o shirt, não sei o que, tal, eu não faz parte da minha realidade. Eu estou cansado. Ele falou, eu já estou cansado, estou querendo ir para casa. Então, eu percebi que não existe um treinamento para o consumidor. Então, às vezes, as redes elas são formadas com certos fluxos de atendimento, mas imaginando que o consumidor já sabe como funciona aquele fluxo dentro do estabelecimento. Mas cada um tem a sua particularidade de sucesso, com certeza, porque senão não teria essa rede, mas alguns não conseguem mais assimilar todo esse processo. E eu nunca vi uma empresa, uma rede, seja de qual for o atendimento, dar uma experiência, talvez uma realidade virtual, para que essa pessoa possa saber como funciona essa rede ou esse estabelecimento. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Boa pergunta e observação. A gente fica sempre observando também. Olha, como é que esse cara foi treinado e tal. Mas nos Estados Unidos, eu não lembro o banco agora, mas na área bancária, sim. Ou seja, educação de como usar os produtos, né? Como que você deve escolher um investimento ou outro, esse tipo de coisa na área bancária eu já vi. Tá? Aqui no Brasil, acho que tem alguma coisa de educação financeira eu não lembro o banco também, que como usar os produtos do banco, principalmente na área de investimentos, mas mais nessa área, ou seja, não tem
Não vi outras de como entrar e ser atendido. O que sim eu estou vendo alguma preocupação com algumas empresas, a gente está conversando com uma rede de drogarias agora, que fala o seguinte: quando ele tem o modelo A, o cliente tipo B e o tipo C, mas quando ele não for nenhum desses, destaca uma pessoa para conversar e entender a necessidade, que isso pode virar um processo lá na frente, que eu acho que podia ter acontecido aí. Porque a tendência de fazer dos fast foods, dos atendimentos, de loja e tal, é tentar fazer rápido, porque sempre tem um número, né, de atendimentos a ser feito, mas e taguear o cliente e falar, ó, esse aqui é tipo ABC, como é que ele gosta de comprar, como é que vai ser aumentar o ticket médio dessa loja, né? Mas eu estou vendo algumas preocupações para, tem uma pessoa que é um cadeirante, entrou na loja, está preparada, mas como é que eu faço? Para atender. Alguém entra e fala outro idioma. Alguém entra e tem outra necessidade, ou não entendeu nada da loja, então se destaca essa preocupação em processo de destacar uma pessoa para isso. Tá? Mas estruturadamente só no setor financeiro que eu vi. Tá? Como estamos? Tudo bem? Só isso? Tem mais uma ali, ó. Pode deixar só mais uma? Depois a gente vai para o coffee. Aproveitar a deixa do Dionísio, a imagem que me pareceu agora foi, quando você está em outro país, por exemplo, você quer alguma coisa tipo metrô, você vai comprar um bilhete numa máquina automatizada e que você não consegue, não é o teu dia a dia, então você tem um outro patamar ali de relacionamento, né, com tecnologia. E a gente vê que os países são diferentes, né? Quer dizer, na verdade, são diferentes países, e você tem diferentes países dentro do mesmo país também, né? Como você está dizendo. Então, essa coisa do treinamento do consumidor, muitas vezes é assim, olha, eu tenho que gastar menos dinheiro, vou pensar aqui cruelmente, né? Tenho que reduzir custos, eu reduzo pessoas, transformo isso em tecnologia e as pessoas vão ter que engolir isso daqui, vão, né, ter que forçadamente a passar a ter esse tipo de comportamento, né? A gente vê essa coisa mesmo da própria área bancária, quer dizer, o mundo todo foi diminuindo o número de funcionários e você passa a ter a tecnologia, internet banking e o caixa automático que você vai lá para fazer tudo, né? Então, próprias redes estão fazendo isso. Você chega, Estados Unidos estão comum hoje, você vai na loja, não tem mais caixa, né? Você compra e paga você mesmo. Então, como é que você treina? Como é que você vai? Né? Então, acho que são diferentes ambientes e acho que isso é uma coisa que o Dionísio está falando. Né? Na hora que você tiver um pouco de preocupação com essas diferentes fases, na verdade, a gente talvez consiga entender o cliente de uma outra forma também, né? Tudo bem, a gente tem necessidades tecnológicas, a competição acontecendo, então você tem o concorrente seu também, então é um frenesi total. Mas isso que o Dionísio colocou, para mim, é muito relevante, porque eu já me senti várias vezes nessa situação. E, de repente, você fica sem saber o que fazer. Né? Então, acho que essa visão da educação e da tecnologia, mas pensando no cliente, de repente, e mesmo que você tenha que não ter custo, né? Acho que forma um trinômio que, de repente, é um bem bolado também. Não, acho que uma contribuição para isso que você está falando, tem uma pecinha que tem muito poder nisso aí. Quem é? É o cliente. Se ele, com certeza, não gostou dessa experiência, dessa rede de fast food, da próxima vez ele não vai entrar. Para a questão dele, ele vai na padaria, que ele fala com o chapeiro, vai pegar lá na esquina, que só tem isso aqui no Brasil, e vai lá pedir para ele fazer o sanduíche dele bem passado ou mal passado. Então vai ter uma seleção natural também, através do que o cliente gosta ou não. Nos Estados Unidos tem um momento de slow food. Tem fast food, agora tem slow food. Você vai comer uma comida orgânica, com calma, e tal. Você vai até pagar mais por isso, mas você quer ir para lá. Né? Orgânico, né? Só vou comer orgânico, tem outras tendências que estão vindo aí. Então tudo vai do consumidor, porque eu gosto de pensar sobre isso. O que a gente está recebendo agora é que a maioria dos consumidores pediu, e a empresa foi dando.
Fala, não gosto de ver o que está passando na televisão, mas tem audiência, né? Alguém escolheu aquilo lá. Então, quando o consumidor também se colocar na cabeça de que não, isso aqui não é para mim, eu quero outra coisa, e começar a frequentar e dar a receita para aquela outra coisa, isso, assim, alguém vai falar, isso é importante, vamos remodelar a loja, remodelar o atendimento para isso. Então, cabe o consumidor também se colocar nesse papel aí, as empresas vão entender. Muito bem. Para não avançar mais, né? Porque agora temos um coffee. Obrigado aí pela participação.